Olá, estamos de volta para o nosso último bloco de lei 8.213. Eu sei, né? Você estava gostando e tal, mas tudo que é bom, uma hora acaba. Esse bloco a gente vai acelerar um pouquinho, porque poucas coisas aqui efetivamente são importantes, tá? Essa aula é mais para a gente não deixar nada sem algum tipo de comentário, mas estamos ingressando naquela parte que realmente quase não cai em prova, mas não é por isso que você vai ser negligente e vai deixar de estudar. Não custa nada, são pouquíssimos artigos. Alguns deles você até já sabe de outras aulas. Por exemplo, a pré-existência de custeio, né, que vimos na parte do financiamento, está lá na Constituição. Repeteco, está aqui de novo na lei. Vamos só ler para a gente então não deixar passar. Corta aqui para a tela. De acordo com o artigo 125, nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Então, para criar, majorar ou estender um benefício, nós precisamos indicar de onde virá o dinheiro para custear esse maior gasto. Estava na Constituição e agora também está aqui na lei. Beleza? Fiscalização do INSS. Às vezes, né, o segurado leva a documentação na Previdência e a Previdência não acredita muito naquele documento, fica desconfiada, né? Esse vínculo aí está muito estranho e tal. O que a Previdência pode fazer? A resposta é do 125A. Compete ao INSS realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias, porque se for tributária, fica a cargo da Receita Federal, impostas pela legislação previdenciária e, se for o caso, a imposição de multa por seu eventual descumprimento. Então a Previdência designa um servidor, por exemplo, para ir lá numa empresa, ver se ela está cumprindo os normativos da Previdência Social, sem problema, autorizado pela lei. Agora a moda, né? Medidas de eficiência, né? Falou-se muito em melhorar o atendimento da Previdência, ampliando canais, isso realmente aconteceu, só que aumentou muito o número de pedidos e não tem gente suficiente para analisar esses pedidos, né? Fizeram uma eficiência pela metade, melhoraram a forma de pedir benefícios, mas piorou a análise desses benefícios e estamos diante aí de um verdadeiro caos no que tange ao serviço previdenciário. Bom, digo novidades porque em 2019 essa Lei 13.846 trouxe essas novas incumbências para o INSS. Quais? O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico, né? Famoso INSS digital, para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Ótimo! Hoje, né, com a informática, com os recursos da informática, faz nem muito sentido você ter que se deslocar com o documento embaixo do braço se você pode mandar via web para a Previdência Social. O INSS tem que implementar isso. Parágrafo 1º, o INSS facilitará o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por meio de atendimento telefônico ou canais remotos. Também ótimo, né? Facilita o acesso para requerer, mas tem que ver também o outro lado, né? Quem é que vai analisar? Precisa de gente. Poderão ser celebrados acordos de cooperação na modalidade de adesão com órgãos e entidades da União, dos estados, do DF, dos municípios, para a recepção de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem serviços presenciais. Ótimo! A Previdência, de repente, não precisa abrir um posto de atendimento numa cidadezinha pequenininha, tá? Pode fazer um convênio com a prefeitura. Ó, a prefeitura designa aí 2, 3 funcionários só para receber a documentação. Você manda um malote via eletrônico para a gente aqui, a gente analisa e pronto. Não precisa aumentar o gasto, abrir uma agência lá naquela cidade só porque ali não tem um posto do INSS. São medidas ótimas, né? Facilitar o acesso ao serviço da Previdência, sem dúvida nenhuma, todo mundo é a favor. Mas não adianta abrir esses canais de atendimento e não aumentar o número de pessoas para fazer esse atendimento. Concordo? Volta para cá. A implementação de serviços eletrônicos preverá mecanismos de
controle preventivos de fraude e de identificação segura do cidadão. Então, facilita o acesso, mas não pode ser um canal para ampliar o número de fraudes. 124b. O INSS, para o exercício de suas competências, observado o disposto nos incisos 9 e 12 do artigo 5º da Constituição, né? Aí a gente tem aqui intimidade, sigilo de dados, tem que respeitar, lei de acesso à informação, terá acesso aos dados necessários para a análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial, que dados que a Previdência vai ter acesso? Registros e prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde, administrados pelo Ministério da Saúde. Então, o sujeito está lá toda hora pedindo benefício por incapacidade. Vamos ver se esse cara vai nos hospitais públicos mesmo, se ele se trata, se realmente é um sujeito doente. Dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, sendo necessário, no caso das privadas, a celebração de convênio para garantir o acesso, tá? Porque tem que respeitar a intimidade e o acesso aos dados. Tem acesso à movimentação de contas do FGTS, tá? Instituída pela lei tal, mantida pela Caixa Econômica. Isso aqui é muito bom, às vezes, para a Previdência cruzando os dados, até com o Detran mesmo. Muita gente recebendo benefício assistencial com carro zero registrado no Detran. Então isso aí agora facilita demais, né, o combate às fraudes. Além disso, o Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios com o detalhamento dos pagamentos. Tá? Agora é um órgão de fora, o Ministério da Economia, acessando as informações de pagamento do INSS. Também está viabilizado por essa legislação. As bases de dados e as informações de que trata o caput e o parágrafo 1º deste artigo poderão ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social para estrita utilização em suas atribuições relacionadas à recepção, à análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente na forma disciplinada conjuntamente pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo gestor dos dados. Corta para mim. Da mesma forma que a Previdência, então, está viabilizando o acesso a informações que irão permitir o combate às fraudes, isso também vale para o INSS no que tange a compartilhar dados e informações com municípios, com estados, com DF, para proteger o regime próprio dessas entidades. O importante é que todos esses órgãos, eles viabilizem a troca de informações, para que uma pessoa não seja aposentada pela prefeitura, seja aposentada pelo INSS. Isso acontece muito no nosso país. Então hoje, com a informática avançada como ela está, não faz sentido não haver essa troca de informações, mas isso parece que agora está acabando. Concorda? Volta para cá, vamos continuar. Fica dispensada a celebração de convênio de acordo de cooperação técnica ou de instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da administração pública federal. E caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos quando houver no acesso ou na extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. Não tem por que criar burocracia entre órgãos do governo federal. A administração pública federal não precisa exigir que seja feito um convênio para compartilhar informações com a Previdência Social. As solicitações de acesso a dados hospedados, entidade privada, aqui já não é pública, possuem característica de requisição, dispensados a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos dados com demais entidades de direito público. Então, são duas coisas diferentes, tá? Eu posso
conveniar para ter acesso a informações médicas de um hospital privado. Aí isso tudo tem que ser muito azeitado. Agora, outras informações que não estão cobertas pelo sigilo, quando a Previdência pede, o dispositivo diz, é uma requisição. Se eu te peço uma informação e ela não é sigilosa, a empresa privada tem que fornecer à Previdência Social, independentemente de qualquer convênio. O convênio vai ser necessário quando envolver informações médicas por conta do sigilo médico. Tranquilo? Então, cuidado com essa pequena diferença. Informações médicas, convênio, outras informações que não estão cobertas pelo manto do sigilo, quando a Previdência pedir, trata-se de requisição. Vamos avançar. 124. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta lei tem que motivar suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Então, acontecia, infelizmente, o sujeito ia lá e coloca assim, capaz ou incapaz? Capaz, incapaz. Aí ele ia lá, faz assim, o cara está capaz. Por quê? Não. Está capaz, eu olhei aqui, ele está capaz. Ele agora tem que motivar suas decisões, tem que explicar por que ele entendeu de negar o benefício, vai expor as suas razões. Isso traz mais transparência para o serviço. Também é uma medida bastante adequada. 124D. A administração pública federal desenvolverá ações de segurança da informação e comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais e efetuará sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos estados, dos municípios, do DF, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Está só reforçando a necessidade de apoio mútuo entre os entes federativos no compartilhamento de informações. Tranquilo? A empresa, ela vai disponibilizar a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Tranquilo? Isso também vale no processo de recurso administrativo do 126 que veremos na sequência, que trata do CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social. E só para reforçar, ainda que um servidor da Previdência tenha a capacidade de fiscalizar vínculo empregatício, isso não afasta a competência do auditor fiscal da Receita Federal, mas aí, só em matéria tributária. Matéria tributária não é servidor do INSS, é auditor fiscal. Matéria não tributária, mas relacionada à concessão de benefícios, o servidor do INSS poderia fazer a fiscalização. Recurso administrativo, isso aqui cai muito em prova, corta para mim. Quando alguém tem um benefício indeferido pela Previdência Social, ele tem dois caminhos, ou ele recorre ao judiciário ou ele faz um recurso administrativo. A grande maioria prefere ir ao Poder Judiciário, mas muita gente faz o recurso administrativo. É mais uma chance, porque se ele perde o administrativo, ele pode ir no judicial. Agora, se ele for no judicial, já era, perdeu mesmo, tá? E hoje, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela foi assentada no seguinte sentido. Para você ingressar na justiça, primeiro você pede ao INSS. Se o INSS falar não, aí você pode ir ao judiciário. Você não pode simplesmente, não vou nem na agência, demora uma eternidade aquilo lá, vou direto na justiça. Não pode. Você precisa da negativa da Previdência Social. Com indeferimento, aí você pode ir ao judiciário. Precisa esgotar as vias administrativas? A resposta é não. Você não precisa recorrer, não é obrigado a recorrer administrativamente. Você só precisa do não do INSS. Se o INSS foi lá e disse não, beleza, vá para a justiça. Tranquilo? Agora, não tente dar uma de esperto. Eu vou recorrer administrativamente e ao mesmo tempo vou entrar na justiça.
Não vai dar certo. A Previdência vai ser o réu nessa ação. A Previdência sabe que você moveu a ação judicial e recurso administrativo. O que acontece com o recurso administrativo quando você também vai para a Justiça? Ele morre, ele perde o objeto, conforme está escrito aqui. Vamos lá. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, entre outras demandas, na forma de regulamento. Então, está aqui o INSS. Ele te disse não, você não tem direito. Você pode entrar com recurso administrativo no CRPS. Ou você pode entrar com ação judicial. E aí pode ser Justiça Federal, pode ser Justiça Estadual, aí depende. Tá? Recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários. Tem nada a ver com tributo. Contestações e recursos relativos à atribuição pelo Ministério da Economia do FAP, do Fator Acidentário de Prevenção. FAP, veremos na Lei 8.212 de 91. Lá para frente, daqui lá pela terceira ou quarta aula daqui para frente, nós veremos esse FAP e qualquer contestação relacionada ao FAP você pode recorrer para o CRPS. Recursos das decisões do INSS relacionadas à comprovação de atividade rural de segurado especial de que tratam os artigos 38A ou 38B ou demais informações relacionadas ao CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Recursos de processos relacionados à compensação financeira é quando o sujeito sai de um regime, vai para outro, aí o regime que te perdeu tem que compensar financeiramente o outro. Caso haja qualquer litígio em torno desse assunto, o CRPS também tem competência, tá? CRPS, ele é um tribunal administrativo. Ah, professor, mas ele é do INSS, ele sempre vai julgar a favor do INSS. Não. Os julgadores são representantes do governo, dos empregados e dos empregadores. Não tem gente só chapa branca lá, não. Então, de certa forma, até porque já trabalhei no CRPS, você pode perceber que os julgamentos são muito técnicos, tá? Então, não pense que por ser um órgão do governo, ele sempre vai julgar a favor do governo. Lê do engano. É um órgão bastante isento que e muitas vezes é muito mais rápido que a própria justiça. Aquela história, né? Desistência do recurso. O INSS, ele disse não. O que você pode fazer? Recurso administrativo. Já disse, né? Isso é pelo Conselho de Recursos da Previdência Social. E, se perder de novo, você pode ir para a Justiça. O que não pode é, ao mesmo tempo que entra com recurso administrativo, você entrar com ação judicial. Ao mesmo tempo. Se você fizer isso, o recurso administrativo perde o objeto. Então, a propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Ah, professor, poxa, meu recurso está lá 2 anos. Quer saber? Vou para a Justiça. Esperou à toa, porque agora que a Previdência não vai julgar mesmo. Eles simplesmente vão entender que você desistiu do recurso e esperou à toa esses 2 anos. Tranquilo? Então, ó, efetivamente, a matéria 8.213 ela acaba aqui. Mas a lei ainda traz algumas informações muito relacionadas a demandas judiciais, né, que não importa muito para concursos, né, públicos, mas de qualquer forma, só para não ter nenhum dispositivo sem algum comentário meu, a gente vai finalizar a 8.213. Volta para cá. Então, olha só. RPV. Quando você, no processo judicial, vence a demanda,
essa demanda vai se transformar num pagamento. O pagamento pode ser por RPV, requisição de pequeno valor, ou por precatório. Depende do valor. Até 60 salários mínimos, pagamento rapidinho por RPV. Passou de 60 salários mínimos, o pagamento é por precatório. Então, quando você vence um processo, como é que recebe? Depende. Até 60 salários mínimos, você recebe por uma RPV, requisição de pequeno valor. Qual o prazo de pagamento dessa RPV? Eles te pagam em até 60 dias. Passou de 60 salários mínimos, aí o pagamento é por precatório, que lá em Direito Constitucional, no artigo 100, na aula específica, o professor te explica, tá? Como é que é o processo de pagamento de RPV. Poxa, mas aí eu tenho 70 salários mínimos. Posso receber 60 salários mínimos por RPV, rapidinho, e deixar 10 salários mínimos para receber por precatório? Posso fracionar? A resposta é não. Por quê? É vedado fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte na forma estabelecida no caput e em parte mediante expedição de precatório. É um ou outro, tá? O que você pode fazer é, ao invés de receber 70, você diz assim, faz o seguinte, me paga 60 por RPV, eu abro mão de 10 salários mínimos. Pode fazer, pode fazer. Se você quiser renunciar ao excesso, não tem problema, tá? Não tem problema. De modo que, se o valor da execução ultrapassar o valor estabelecido, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório? Não. Tá? Isso aqui é de 2000, mas depois desse ano, convencionou-se que a parte pode renunciar ao excesso para receber mais rápido por RPV. Tranquilo? Estabelecida a forma de pagamento, pagamento feito no prazo, nada de falar em complementação, em suplementação, tá? Porque agora o pagamento, no momento do pagamento, há uma atualização monetária, o que impede qualquer tipo de demanda pedindo complementação ou suplementação de valor, ok? É facultada a parte, aí sim, ó, renúncia do crédito, no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem precatório. Eu tenho 100 salários mínimos, é precatório? Não, abre mão de 40 salários mínimos para receber mais rápido por RPV. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos, na forma prevista no caput, vai implicar renúncia daquele excesso, tá? Não vem depois dizer, eu me arrependi, agora eu quero receber aqueles 40. Não, já era, tá? Eu já vi gente renunciar até 15 salários mínimos para receber mais rápido por RPV. O pagamento sem precatório, ou seja, por RPV, implica quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. Tranquilo? Beleza. Acidente do trabalho. Nós praticamente já falamos tudo que importava sobre acidente do trabalho. Só para relembrar, é na Justiça Estadual, sempre. Demanda envolvendo acidente do trabalho para obtenção de benefício previdenciário é sempre a Justiça Estadual, tá? E o melhor de tudo, o procedimento envolvendo acidente do trabalho é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, para facilitar o acesso ao Poder Judiciário. Embargos à execução é um incidente processual, é uma ação na verdade, né? Mas é um incidente em que acabou a primeira fase, né? A fase de conhecimento. Aí o sujeito faz a conta dele, Previdência, você me deve 500 mil. A Previdência faz as contas e vê, não, eu estou te devendo 50 mil. Onde que vai discutir quem tem razão? Nesse processo aqui, embargos à execução. Tranquilo? Mas também é mais para quem vai para a advocacia pública, fazer concurso para a AGU, não importa muito para vocês não, tá? Bom, desistência. Corta para mim. Às vezes você se depara com um processo e fica horrorizado. Você começa a ler assim, meu Deus, como é que a Previdência
negou esse benefício, você fica até sem jeito de contestar aquela ação. Mas aí você é um cara consciente, fala, não vou contestar isso, né? Eu vou reconhecer aqui que a parte tem razão. Acontece com frequência, né? Então, isso é possível, só tem que seguir uma burocracia, tá? Ou às vezes você perde a demanda, eu não vou recorrer, a pessoa está certa aqui, vou ficar gastando, né, o tempo do juiz e tal. Então, você também pode deixar de recorrer no processo judicial, só tem que seguir uma burocracia. Que burocracia é? Super simples, corta aqui para a tela. Faz isso, ó. O ministro da Previdência, agora não é mais, é da Economia, pode autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações, de se abster de propor recursos em processos judiciais, sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores. Precisa mais recorrer disso não, que a gente já perdeu. Vamos para frente, bola para frente. O ministro da Previdência, agora é o da Economia, disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários, baseados em dispositivo declarado inconstitucional, por decisão definitiva do STF, pode deixar de constituir, retificar e formular desistência. Repararam que sempre o ministro agora da Economia, que tem esse poder de isentar os procuradores de previdência de ficarem dando murro em faca quando o assunto já está perdido. Tranquilo? Agora, a formalização de desistência ou transigência judicial por parte do procurador da Previdência será sempre precedida de anuência por escrito do procurador-geral do INSS ou do presidente do INSS, quando valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Corta para mim. O ministro vai lá e diz, olha, nesse tema aqui não precisa mais recorrer. Aí, o procurador olha, fala assim, eu não vou recorrer aqui. Só que aqui está um valor muito alto. Para não dar muita autonomia individual ao procurador, ele diz que não vai recorrer por isso, e manda para o procurador-geral, o presidente do INSS, para ele dar ok. Não, tá certinho, só para deixar fechado, né? Igual bomba nuclear, né? Não é um cara só que aciona, tem que ser dois. Mesma coisa aqui, mesmo que autorizar, duas pessoas têm que conferir para ver se o procurador está agindo certinho. Tranquilo? Volta para cá. Os valores a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS serão definidos periodicamente pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Bom, aqui já passou no tempo, não faz mais sentido. O 133 é uma norma genérica, tá? Diz que a infração a qualquer dispositivo desta lei para o qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeito responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros. Professor, quanto que é isso hoje? Rapaz, isso aqui é uma redação original. Isso aqui é de 1991. Nossa moeda era cruzeiro, milhões, cara, 10 milhões de cruzeiros, né? Valor pequeno, mas de qualquer forma. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados na mesma época, com o mesmo índice utilizado para o reajustamento dos benefícios. Então, para 2020, portaria 714, ela tem esses valores atualizados. Tá? Precisa decorar? Não, precisa não. Isso aqui é uma norma genérica. Agora sim, finalmente encerramos a 8203, o curso ainda não acabou, nós iremos na sequência, né, tratar da 8212. Até lá, um forte abraço.